Os destaques dessa edição. Aeroclube poderá ser transferido para Iranduba. Governo do Estado, Prefeitura e União têm 15 dias para se manifestar sobre mudança. Governo envia ajuda humanitária para municípios em emergência por estiagem no Alto Rio Negro. Setam Digital oferece mais de 14 mil vagas em cursos de informática. Toffoli e Fachin votam contra Lula e segunda turma do STF deve manter prisão do petista. Temer diz não ter medo de ser preso ao deixar a presidência. Ex-alto membro do Partido Comunista Chinês é condenado à prisão perpétua por corrupção. Procurador-geral de Nova York renuncia após acusação de violência contra mulheres. Corpo crivado de balas é encontrado em ramal na BR-174. O Jorge Teixeira, usuário de drogas, foi executado com 3 tiros na cabeça. Dono de bar é morto ao reagir a assalto no bairro de Flores. Um cliente também foi baleado. O Jornal da Manhã começa agora. Emissoras que integram a maior rede de notícias do estado. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Anamã FM, Anamã. Marã FM em Marã. Caboclo FM, Altaces. Urucará FM, Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência, Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM, Urucurituba. Tupanha e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM em Anori. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM de Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e com 24 graus de temperatura. A máxima de hoje será de 32 graus Celsius. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 9 milímetros. E parte disso já aconteceu em áreas isoladas da cidade durante a madrugada. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É terça-feira, 8 de maio. Chegamos aos 128 dias do ano e faltam 237 para terminar 2018. Dia de São Vitor. Comemoramos ainda o Dia do Artista Plástico, o Dia da Cruz Vermelha Internacional, o Dia Nacional do Turismo e o Dia da Vitória da Europa na Segunda Guerra Mundial. Entre sábado e segunda-feira, o Rio Negro subiu 22 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem 26 metros e 59 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1794, Antoine Lavoisier, um dos maiores químicos da história da ciência, é guilhotinado durante a Revolução Francesa. 1867, Guerra do Paraguai, retirada da Laguna, reduz a coluna camisão de 2.500 para 700 homens. 1886, o farmacêutico Jean Pemberton vende pela primeira vez uma bebida carbonada chamada Coca-Cola como medicamento de venda livre. 1933, Mahatma Gandhi inicia um jejum de protesto contra a opressão britânica da Índia. 1942, Segunda Guerra Mundial, Batalha do Mar de Coral chega ao fim com as aeronaves do porta-aviões da Marinha Imperial Japonesa atacando e afundando o porta-aviões Lexington da Marinha dos Estados Unidos. 1950, morre Vital Brasil, cientista que descobriu o soro antiofídico. 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini com as primeiras informações. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Presumo que o trânsito esteja tranquilo nesse instante, não, Pellegrini? Sem dúvida, Paulo, muito tranquilo, né? Tranquilo nesse horário, tá bem tranquilo em toda a parte onde nós já passamos aí, Paulo, vindo do Instituto Médico Legal, Avenida Camapuã, Grande Circular e agora Alameda Cosme Ferreira, nós podemos afirmar que o trânsito é bem tranquilo e os semáforos, todos por onde passamos, estão funcionando. Os principais prontos-socorros da cidade, com grande movimentação esta madrugada, Alberto? É aquele número de sempre, Paulo, alterou um pouquinho no pronto-socorro Platão Araújo, né? Onde uma pessoa deu entrada e acabou morrendo, ela chegou ainda com vida, mas a pessoa tinha levado vários tiros na cabeça e acabou morrendo. E Alberto Pellegrini, o transporte na cidade, como é que está nesse instante?
Nesse instante tranquilo, Paulo. O transporte rodoviário, os ônibus estão aí circulando normalmente, já começaram a sair desde as 4 horas da manhã das garagens, e a gente pode colocar com uma movimentação tranquila. Nos terminais já começa a ficar bem agitado, Paulo. São os estudantes que já começam a chegar nos terminais e deixando o terminal aí bem movimentado, bem animado, bem agitado nesse momento. E os alternativos, Peregrini? Funcionando de maneira tranquila, mas ainda com aquele problema do repasse por parte do Sinetran. Peregrini, tivemos aí algumas mortes, nos chama a atenção o dono de um bar que foi morto ao reagir a um assalto no bairro de Flores. O Irapuru, bairro de Flores, Paulo, foi isso assim, os bandidos chegaram para assaltar, para levar a renda do bar, e o dono do bar, um homem de 57 anos, acabou reagindo ao assalto, foi atingido com um tiro no rosto e morreu. O cliente também que estava lá no bar, Paulo, foi atingido com um tiro do raspão na barriga e foi levado ao pronto-socorro, mas não corre risco de morte. Um corpo crivado de balas foi encontrado no ramal da BR-174. Pois é, Paulo, além das marcas e das perfurações, possivelmente da bala, foi usado também pedaços de pau e tesoura. Ele foi morto também a tesouradas, Paulo. Foi no quilômetro 8, na BR-174, no ramal que tem naquela área. Um usuário de drogas foi executado com 3 tiros, Peregrini. Na rua Hilário Gujão, no bairro Jorge Teixeira. A famosa rua do Fuxico, Paulo Guerra, era por volta de 20 horas e 30 minutos, quando esse homem foi atingido por um pistoleiro desconhecido. Foram 3 tiros na cabeça. Para Fuxico não precisa nem de rua, né, Peregrini? É verdade, Paulo. Qualquer lugar hoje em dia basta ter um celular. Tem até o Fuxico agora mais moderno, o Fuxico pelo Zap Zap. Isso é um perigo que ainda, além do Fuxico, acompanha o retrato. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco e contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para ti. Bom trabalho, daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. 5h54 em Manaus. A prova objetiva do concurso da Defensoria Pública do Amazonas para o cargo de defensor público será reaplicada no dia 24 de junho deste ano. No dia marcado para o certame, envelopes contendo caderno de prova de 4 salas foram encontrados abertos em um dos locais de prova. A divulgação do gabarito vai acontecer no dia 25. Na manhã desta segunda-feira foi divulgado o novo cronograma do concurso para defensor. As novas datas foram acertadas entre a DPE e a Fundação Carlos Chagas, instituição responsável por elaborar, aplicar, corrigir e apresentar o resultado dos exames. Estudantes matriculados da última série do ensino médio em escolas da rede pública estadual do Amazonas poderão fazer sua inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem deste ano na própria escola em que estudam. Segundo a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC. As inscrições para o Enem deste ano tiveram início ontem e seguirão até às 23h59 do dia 18 deste mês. Mais de 14.800 vagas para cursos de informática devem ser oferecidas pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAN, na capital e no interior do estado. As inscrições iniciam no dia 12 e as aulas devem iniciar entre os dias 21 e 26. O número de vagas faz parte de 2 projetos do CETAN. Com oportunidade digital são ofertadas 8.354 vagas, sendo 4.080 para a capital e 4.274 para o interior. Para o público que mora em Manaus, as inscrições acontecerão por meio do site do CETAN, de 6 a 17 do dia 12 de maio. Uma equipe de profissionais de saúde da Prefeitura de Manaus vai visitar 6 aldeias da calha do rio Coeiras, zona rural ribeirinha da capital, para realizar inquérito na busca por casos suspeitos de tuberculose e hanseníase nas localidades. A ação tem o intuito de detectar precocemente doenças entre a população indígena. Durante 4 dias, os profissionais farão a coleta do material para a realização do exame. O inquérito faz parte do projeto de enfrentamento da tuberculose em municípios estratégicos do Ministério da Saúde. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, e a Universidade Federal do Amazonas iniciaram ontem a atividade de extensão, migrações internacionais, direitos humanos e políticas indigenistas, voltado aos gestores públicos e à sociedade civil que atuam na política de migração, refúgio e apátridas, com ênfase nos venezuelanos. O curso, que vai até o dia 23 de junho, tem o objetivo de sensibilizar e capacitar agentes públicos e colaboradores envolvidos no acolhimento aos migrantes internacionais. Manaus será palco nesta semana da 29ª reunião nacional dos interlocutores estaduais do programa
programa de regionalização do turismo organizado pelo Ministério do Turismo. O objetivo é aprimorar a articulação com as 27 unidades da federação e promover o intercâmbio de atividades como a atualização do mapa do turismo brasileiro, a categorização de municípios, a criação de conselhos municipais de turismo e o fortalecimento das instâncias de governança regional. Serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá, Web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga, Lago do Limão. Cultura, Repartimento do Tuiué. Big Bom, Iranduba. Comunitária em Anguera, Afonso do Cadomã, Distrito de Borba. E Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. 5:58. O tempo é instável em Manaus, a temperatura é de 25 graus, a umidade do ar 94%. Segundo a Suframa, o polo eletroeletrônico foi o maior responsável pelo resultado global de faturamento do polo, com 2,2 bilhões faturados no início deste ano, respondendo por 31,62% do total. Muito desse resultado se deve à grande venda de televisores aquecida com a proximidade dos jogos da Copa do Mundo. O fim do sinal analógico também contribuiu para o aumento do segmento e a expectativa é que as pessoas comprem ainda mais eletroeletrônicos para assistir às partidas da Copa do Mundo. Segundo a ABIN, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a produção industrial do setor eletrônico registrou alta de 11,1% no primeiro trimestre de 2018. Os vereadores da Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos concederam o título de cidadão do município ao deputado estadual Josué Neto. A homenagem proposta pelo vereador Raimundo Batista foi aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. Durante a solenidade, o vereador Batista disse que o título é uma forma de agradecer o deputado por tudo que ele tem feito pelo município. Josué Neto agradeceu a homenagem e reafirmou seu compromisso de trabalhar pela cidade de Boa Vista do Ramos. Entre as ações que o deputado fez pelo município estão as emendas e requerimentos destinados à construção de 2 quadras esportivas, além da reforma e ampliação da Escola Estadual Raimundo Miquiles. Josué também solicitou a pavimentação das ruas de acesso ao campus da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e a construção de um centro cultural e desportivo destinado aos eventos mais importantes na cidade. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Continua a briga entre motoristas de táxi que fazem lotação entre Manaus e Manacapuru, Manaus e Manacapuru. Esse embrólio todo já se arrasta há anos e até então nenhuma providência foi tomada para que haja paz entre as categorias. Segundo o taxista Raicelino, toda a confusão é gerada pela falta de irmandade dos taxistas de Manaus, que continuam impedindo os de Manacapuru a fazer lotação em alguns pontos na capital. Essa não é a primeira vez que há conflito entre as classes manauara e manacapuruense, o que seria injusto que os taxistas de Manaus venham em Manacapuru fazer lotação e não haja uma recíproca entre as duas classes. Raicelino disse ainda que Manacapuru é o único município onde existe um ponto de táxi exclusivo para os taxistas de Manaus e que até então os órgãos competentes do município não tomaram providência para que haja conciliação entre as classes distintas. Para não se sentirem em desvantagem, taxistas de Manacapuru vem fazendo blitz em pontos estratégicos da estrada Manuel Urbano para impedir a passagem de taxistas de Manaus lotados com passageiros de Manacapuru, o que não deixa de ser um desgaste para ambos os lados. Para tentar amenizar o problema, a ASAM, que é a agência reguladora dos serviços públicos concedidos do Estado do Amazonas, realizará nesta terça-feira, ou seja, hoje, uma reunião com as classes, com o objetivo de encontrar uma solução para o problema. A reunião realizar-se-á a partir das 16 horas na sede do órgão em Manaus. Bem, Paulo, a expectativa é que dessa reunião saia realmente uma solução, já que as brigas continuam se acalorando, em alguns momentos houve até via de fato. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6:05 em Manaus. A Secretaria Municipal de Saúde começa a vacinar contra o vírus influenza no próximo sábado, dia 12, dia B da mobilização em todo o país. A 20ª campanha nacional de vacinação contra a influenza terá um calendário diferenciado na cidade.
devido ao surto de sarampo, devendo ocorrer no período de 12 de maio a 8 de junho. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, explica que, em razão das ações para conter o avanço do sarampo na capital, a vacinação foi adiada. Segundo ele, o prefeito Arthur Neto orientou que fosse feito os ajustes necessários para que a população começasse a receber a vacina que protege da influenza o mais rápido possível. A chefe da divisão de imunização da Censa, Isabel Hernandes, disse que, encerrada a campanha de vacinação do sarampo para o grupo prioritário, agora começa a imunização contra a gripe. Vai acontecer no dia 12, com 626 postos de vacina em todas as zonas da cidade, sendo aberto às 8, com fechamento previsto às 17. Nós temos um público-alvo de mais de 424 mil pessoas para serem vacinadas. Nós temos crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes, mulheres que tiveram bebê até 45 dias, trabalhadores de saúde, pessoas com 60 anos ou mais e também as pessoas que têm alguma doença crônica. Para esse grupo precisa apresentar um comprovante da doença. E também os professores, tanto da rede pública quanto a rede privada, só apresentando o crachá ou contra-cheque para receber a vacina. A meta é atingir 90% do público-alvo e, para isso, serão disponibilizadas em torno de 450 mil doses de vacina. No sábado, dia 12, dia da mobilização nacional, em Manaus haverá 626 postos de vacinação que funcionarão das 8 às 17 horas, distribuídos em todas as zonas da cidade, inclusive na zona rural. 6:07. A Defesa Civil enviou ontem ajuda humanitária aos municípios em situação de emergência na calha do Alto Rio Negro por conta da estiagem. O aporte humanitário do Estado, feito em parceria com a Defesa Civil Nacional, será para atender as famílias afetadas pela estiagem do Alto Rio Negro, garantindo assim a segurança alimentar e de saúde dessa população. O secretário de Defesa Civil do Estado, Fernando Reis, disse que essa é a primeira ação aos eventos extremos que ocorrem no Amazonas e que é sabido por todos que ocorrem nos extremos da região. É sabido por todos que ocorrem 2 eventos extremos na nossa região. A parte norte do Amazonas, nós passamos aí mês passado por uma estiagem extrema, afetando aí os municípios de São Gabriel e Santa Isabel, e tivemos aí 5.099 famílias afetadas. O maior problema da estiagem é a falta de abastecimento e reabastecimento dessas comunidades, e a Defesa Civil do município, a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil Nacional se preocupa com isso, enviando agora ajuda humanitária, 76 toneladas de gêneros alimentícios, 46 mil litros de água potável, além de hipoclorito, kits de higiene de primeiras necessidades e o medicamento tão necessário para aquela região, para que com a subida dos rios, como já está acontecendo no Alto Rio Negro, voltem à normalidade social das comunidades. Os municípios de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, que tiveram um total de 5.099 famílias afetadas, serão contemplados com 76 toneladas de alimentos através de cestas básicas e 42 mil litros de água potável. Além desse material, serão enviados kits de higiene pessoal, medicamentos e 6 mil frascos de hipoclorito de sódio para a purificação da água. Para o coordenador da Defesa Civil de Santa Isabel do Rio Negro, John Lennon Ribeiro, na estiagem passada a comunidade sofreu com a estiagem. Nós tivemos problema na estiagem desse ano, em dificuldade de deslocamento das comunidades. Com a estiagem, secou totalmente a frente da entrada do rio. Então o deslocamento da comunidade ficava difícil para a entrega de medicamento e a merenda escolar também, entendeu? O coordenador de Defesa Civil de São Gabriel da Cachoeira, Gutenberg da Silva, disse também que a estiagem deste ano atingiu muito a cidade e muitas comunidades ficaram isoladas. A estiagem atingiu muito a cidade, muitas comunidades e famílias ficaram isoladas devido à situação da estiagem, e foi feito um levantamento para que pudéssemos conhecer mais essas famílias, né? Além da estiagem, 3 municípios da Calha do Madeiro também se encontram em situação de emergência por causa de enchentes, que são Apoí, Manicoré e Novo Aripuanã, com um total de 4.229 famílias afetadas. A previsão para ajuda humanitária para essa região é na semana que vem. 6:10. O governador Amazonino Mendes inaugurou nesta segunda-feira o novo prédio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, localizado na Avenida Mário Ipiranga. O governador disse que a melhora dos serviços do DETRAN também passa pelas instalações do novo prédio.
O Detran é um órgão muito importante na vida de uma cidade e a gente estava precisando melhorar, e essa eficácia tinha que passar também pelas instalações físicas, né? Que o Detran antigo estava horrível, a questão inclusive de perigo de incêndio, estava muito grave. E tal sorte que é um momento de muita alegria para nós hoje. O diretor-presidente Vinícius Diniz ressaltou que a antiga sede de 39 anos estava em condições precárias e desatualizada. É um marco do governo do estado, que fez isso com pouco tempo de governo. Nós estamos numa sede lá há 39 anos, que não é humanizada. As pessoas passando mal lá, mofo, telhado caindo, eletricidade de vez em quando, a parte elétrica toda pegando fogo. 6h11 em Manaus. Os governos do estado e federal e a prefeitura de Manaus terão um prazo de 15 dias a contar do envio da documentação para manifestar-se sobre o término do contrato da aeronáutica com o Aeroclube de Manaus, que ocorrerá no mês de agosto. O encaminhamento foi resolvido durante a audiência pública ocorrida na Assembleia Legislativa na tarde desta segunda-feira. O encaminhamento acontecerá em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia e os Ministérios Público Federal e Estadual. O município de Iranduba foi citado como local para a próxima sede do aeródromo, que atualmente funciona no bairro de Flores. Um dos locais sugeridos para um novo aeródromo é um terreno nas proximidades da cidade universitária. Polícia. Francisco Romário Brandão, de 23 anos, foi preso ontem de manhã, suspeito de matar o menino João Miguel da Silva Cardoso. Ele confessou o crime para a polícia. O homem será indiciado por homicídio qualificado. O padrasto não quis comentar as acusações. A delegada Patrícia Leão, plantonista da DEPCA, disse que o padrasto relatou em depoimento que agrediu o menino de 2 anos para que ele parasse de chorar. Ele confessa, mas disse que não teve intenção. Ele disse que estava em uma festa e de vez em quando ia olhar a criança que estava com sono e colocava a criança para dormir na casa do vizinho. A mãe ficava na festa como sempre e ele foi lá 3 vezes. Uma dessas vezes a criança estava acordada, tinha vomitado e estava chorando muito. Ele disse que sentou em cima dela e colocou o joelho, mas que não tinha intenção de matar, revelou a delegada. É um cínico que merece ficar e apodrecer na cadeia. Ele foi preso em flagrante na rua Coletor, na comunidade Parque Riachuelo 2, e levado à delegacia especializada na proteção à criança e ao adolescente. Além das agressões no abdômen e tórax, que causaram hemorragia aguda depois que os órgãos internos foram lesionados, o menino sofreu afundamento de crânio. As lesões foram confirmadas em exame no Instituto Médico Legal. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, a polícia agindo na cidade e também no interior. Uma adolescente de 16 anos foi apreendida dentro de uma embarcação quando fazia o transporte de 10 quilos de maconha. Estava escondido na mala dela. Foi lá em Tocantins e os policiais conseguiram prender essa adolescente de 16 anos que vinha com 10 quilos de bagulho rumo a Manaus. Outra, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro, 28 de agosto. Um homem deu entrada vítima de agressão física. Um outro homem deu entrada vítima de arma de fogo. Assim foi o plantão no pronto socorro 28 de agosto. Já no pronto socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de agressão física, pauladas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que esse homem havia levado essas pauladas devido estar roubando frutas e outras coisas que uma senhora plantava no quintal dela, no bairro Zumbi dos Palmares. Ele não planta nada no quintal dele. Mas de vez em quando atravessava a cerca, ia lá, pegava a cebolinha, o tomate que a senhora fazia a plantação, até que o filho dela ficou esperando. Quando ele estava se abaixando para pegar a cebolinha, pegou-lhe com uma paulada na cabeça e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Um pé de cheiro tá R$1, o cara ainda foi roubar e levou uma paulada na cabeça. Ele mereceu. Levou 8 pontos na cabeça, passou por exames e posteriormente foi liberado.
Pronto socorro, Platão Araújo. Por volta de 21h30, um homem deu entrada à vítima de arma de fogo. Ele veio lá do Fuxico com 3 balaços. 3 balaços na cabeça, já chegou praticamente morto, não havia mais nada o que fazer, e ele logo após ser atendido, ficou por ali e piscou pela última vez, e acabou indo para a pedra, para o necrotério do pronto-socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, uma pessoa também deu entrada, vítima de faca, foi riscado a faca em um bar localizado no Jorge Teixeira. As primeiras informações dão conta de que esse homem acabou levando essa facada devido a não querer pagar uma garrafa de cachaça para outro bebum que estava em um bar localizado na Avenida Itaúba. Também na Avenida Itaúba, era comecinho da noite de ontem. O programa Giro de Notícias já noticiava através do garotinho Valdir Correia. A notícia chegava de que 2 mulheres brigavam naquele bar. 2 mulheres se desentenderam e uma acabou dando uma garrafada na cabeça da outra. Elas já tinham tomado 12 litros de cerveja, aquela cerveja litrão que demora a acabar e acabam tomando cerveja quente. A cerveja de pobre, o litrão, e elas duas estavam tomando 12 litros e no final uma deu-lhe uma garrafada na cabeça da outra, que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, ouvinte do Jornal da Manhã, Paulo Guerra, atenção. Na BR-174, quilômetro 8, um corpo foi encontrado. Esse corpo estava totalmente desfigurado, foi morto. Esse homem foi morto a pauladas e tesouradas, e também havia marcas supostamente de tiros pelo corpo. O homem completamente mutilado. O corpo foi encontrado lá no quilômetro 8 da BR-174. Latrocínio. O homem foi morto na mão de bandidos. Ele era dono de um estabelecimento comercial que também funcionava como bar, lá no bairro de Flores, na rua Irapuru. Por volta de 20h30, era a noite de ontem. Bandidos chegaram e anunciaram um assalto ao estabelecimento comercial. O dono do bar, conhecido como Isaac, de 57 anos, levou 3 tiros no rosto. Os bandidos atiraram na cabeça, atiraram para matar após o dono do bar ter reagido. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto, mas infelizmente já não havia o que fazer. O homem já chegou praticamente morto ao 28 de agosto. Morte na Rua do Fuxico, a Rua Hilário Gujão, no bairro Jorge Teixeira, a famosa Rua do Fuxico, foi palco de um assassinato, foi palco de morte a noite de ontem. O homem, até o presente momento não identificado, foi assassinado com 3 balaços pelo corpo. Muito ferido, ele ainda foi levado ao pronto-socorro, mas também já não havia o que fazer, e ele acabou morrendo nas dependências do pronto-socorro Platão Araújo. Ele também, até o presente momento, não foi identificado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 4 horas 59 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Vamos começar com aqui na concurso 4.672, que sorteou as dezenas 04, 20, 24, 55 e 68. Repetindo: 04, 20, 24 55 e 68. Saiu para um apostador de São Paulo que vai receber daqui a pouco na Caixa Econômica Federal R$632.986,15. A quadra teve 60 apostas ganhadoras com premiação individual de R$5.727,02. 4.768 apostadores fizeram o terno e cada um recebe R$108.000
R$ 34. Vamos repetir os números da quina. 04 20 24 55 e 68. A Loto Fácil saiu para 2 apostas e todas elas lá de Imperatriz, no Maranhão. Cada apostador vai receber R$1.073.980,53. Com 14 acertos, foram 499 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$1.892,10. 17.893 apostadores com 13 acertos, R$20 para cada um. 272.230 fizeram 12 acertos, cada um recebe R$8. 11 acertos, 1.086.367, R$4 para cada um, para 11 acertos. Vamos às dezenas da Loto Fácil, concurso 1659. 02 04 07 08 09 10 12 14 15 16 20 21 22 23 e 25. Vamos repetir os números da Loto Fácil. 02 04 07 08 09 10 12 14 15 16 20 21 22 23 e 25. O concurso 2038 da Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de 28 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece às 20 horas no horário de Brasília, na capital de Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná. Em função do Dia das Mães, teremos 3 sorteios da Mega Sena esta semana. Portanto, o sorteio acontece nessa terça-feira às 20 horas, como disse o Eduardo, na cidade de Santa Terezinha de Itaipu, lá no Paraná. 6h29. Esportes. A segunda-feira foi de muito futebol. O jogo da Série D do Campeonato Brasileiro. Inter de Lages 1, Mirassol 0. Esporte Clube Macapá 2, Baré de Roraima 1. Vitória da Conquista 1, Santa Rita 0. Um jogo isolado pela Série A. A Chapecoense empatou em casa com o Paraná Clube 1-1. Os jogos de hoje. Copa Sul-Americana. Atlético Mineiro e São Lourenço da Argentina. Bahia e Blooming. Guabirá e Liga de Quito. Danúbio e Deportivo Cali. Às 19h15, Campeonato Brasileiro Série B, jogam Guarani e Criciúma. Mais tarde, às 21h30, tem Curitiba e Brasil de Pelotas. O Comitê de Gestão do Santos se reuniu na noite desta segunda-feira após a goleada de 5-1 sofrida diante do Grêmio no último domingo em Porto Alegre. A conversa entre os diretores não acarretou em nenhuma grande novidade e, como dito pelo presidente José Carlos Pérez, o momento é de apoio ao técnico Jair Ventura, com a procura urgente de reforços para a equipe. Passado o triunfo de virada por 2-1 sobre o Vitória, na Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense já volta as suas baterias para o duelo contra o Nacional de Potosí, na próxima quinta-feira, na Bolívia, pelo confronto de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. O tricolor ganhou na ida por 3-0, porém a vaga na sequência do torneio não é dada como certa. Isso porque os obstáculos em solo boliviano prometem gerar muitos problemas. A Bolívia atravessa uma grave crise política com confrontos e fechamento de estradas e aeroportos. A delegação do Fluminense viaja para o país vizinho após o treino desta terça-feira. Últimas notícias. A Receita Federal abre hoje a consulta ao lote multi-exercício de restituição do imposto de renda referentes aos exercícios de 2008 a 2017. 125.669 contribuintes receberão um total de R$200 milhões. O volume de depósitos na caderneta de poupança superou de saques em 1,236 bilhão de reais em abril, de acordo com o relatório divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. No total foram aplicados 182,6 bilhões contra a retirada de 181,3 bilhões. É o melhor resultado para o mês em 5 anos. Os preços do petróleo subiram pelo 4º dia seguido nesta segunda-feira, atingindo níveis não vistos desde o fim de 2014 e impulsionados pelos mais recentes problemas na petroleira estatal venezuelana PDVSA e pela possibilidade de que os Estados Unidos poderiam restabelecer sanções contra o Irã. Os futuros do petróleo dos Estados Unidos, o WTI, subiram $1,01, 1,5% a $70,73 o barril. 6h36.
O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã de hoje o segundo corpo nos escombros do prédio do Largo de Paissandu, no centro de São Paulo. Segundo informações iniciais, o corpo é de pequeno porte, pode ser de uma criança, e não há indício de que seja de Ricardo, primeira vítima encontrada nos escombros. Agora às 6:30 da manhã, hora de Brasília, em uma escavação manual foi localizado o corpo de uma vítima de pequeno porte, podendo ser de uma criança. As equipes estão intensificando as buscas no local porque há indício de que outras vítimas possam ser encontradas na mesma região, disse o capitão Palumbo. 2 crianças eram procuradas na tragédia, os gêmeos Welder e Wender, de 2 anos, filhos de Selma, também considerada desaparecida. O corpo tem sinais de carbonização, segundo o Palumbo. A Justiça mandou os órgãos de trânsito do Distrito Federal cancelarem todas as multas aplicadas por dirigir com o farol baixo apagado em rodovias na área urbana. No entendimento do juiz Tiago de Moraes Silva, da 7ª Vara da Fazenda Pública, a regra só cabe nas áreas rurais do Distrito Federal. Com isso, ele também determina a devolução do dinheiro a quem foi multado indevidamente. O governador do Maranhão e aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Dino, do PCdoB, defendeu que o seu partido, o PCdoB, e ainda o PSOL e o PT abram mão de suas pré-candidaturas para apoiar Ciro Gomes, do PDT, na eleição para a presidência da República. Para Dino, a multiplicidade de candidaturas ameaça o seu campo político de perder já no primeiro turno. Está chegando o momento de admirar e admitir uma nova agenda. Se não oferecemos uma alternativa viável, você pode perder a capacidade de atrair outros setores do centro que seguiam também pela viabilidade, disse na sede do governo. Segundo Dino, a união de esquerda de hoje se daria em torno de Ciro Gomes, porque ele é hoje o melhor posicionado. Lula está inabilitado e o PT não tem nome capaz de unir nesse momento, afirmou. Nestas eleições de 2018, as primeiras realizadas apenas com fundo público de campanha, um grupo de empreendedores criou o Eleitor Presente, a primeira plataforma online de financiamento coletivo especializada em campanhas políticas. As doações estarão liberadas pelo TSE a partir de 15 deste mês de maio. O valor das doações pode variar entre R$30 e R$1.064,10. E os repasses deverão ser feitos por débito, crédito ou boleto bancário. A transferência ocorrerá a partir do dia 15 de agosto, quando os pré-candidatos terão a candidatura aprovada pelo TSE. As doações a candidatos impugnados serão devolvidas aos doadores. Os organizadores da plataforma, todos engenheiros formados pela Universidade Federal Fluminense, ressaltam que o Eleitor Presente é apartidário. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, rejeitou nesta segunda-feira suspender as eleições de 20 de maio, como pediram os Estados Unidos na Organização dos Estados Americanos, e defendeu um novo diálogo com a oposição após a votação antecipando sua vitória. Na Venezuela, chova ou faça sol, haverá eleições presidenciais no próximo domingo, dia 20 de maio. Chova ou faça sol, disse Maduro em um comício. Ele chegou a soltar um palavrão durante o seu discurso. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, se reuniu nesta segunda-feira com o novo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, em visita oficial a Havana, para participar do encontro bienal da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, abrirá nesta terça-feira o 37º período de sessões da CEPAL, junto com a secretária executiva desta comissão regional, Alicia Bárcena. O procurador-geral do estado de Nova York, Eric Schneiderman, anunciou sua demissão nesta segunda-feira, horas após a publicação de um artigo no qual várias ex-companheiras o acusaram de condutas violentas e ameaças, o que ele nega. Schneiderman avaliou que as acusações que não estão relacionadas com sua atividade profissional o impedem de dirigir a procuradoria neste período crítico e anunciou sua demissão, que será efetiva na noite desta terça-feira. 6h40 em Manaus. Policiais federais estão nas ruas para cumprir mandados judiciais referentes à 51ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada na manhã de hoje. São 4 mandados de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 17 de busca e apreensão. Esta nova etapa foi batizada de Déjà Vu e ocorre em 3 estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. O objetivo, de acordo com a Polícia Federal, é reunir elementos que provem a prática de corrupção, associação criminosa, fraudes em contratações públicas, crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro, dentre outros delitos. Os presos vão ser levados à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.
Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam a obtenção de contratos por parte do grupo empresarial junto à Petrobras. São valores superfaturados por meio de pagamento de vantagens indevidas a executivos e gerentes de empresas petrolíferas. Ou seja, a estratégia, conforme a PF, repete o que já foi revelado anteriormente pela Lava Jato. As investigações também indicam que parte dos recursos pagos indevidamente pelo grupo Odebrecht para a obtenção do contrato investigado neste momento foram destinados a agentes públicos e partidos políticos. Estão sendo cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, 1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de prisão temporária. Isso no Rio de Janeiro. Em Paraty, 2 mandados de busca e apreensão, 1 mandado de prisão preventiva. Em Niterói, 2 mandados de busca e apreensão, 1 mandado de prisão preventiva. Em Miguel Pereira, 1 mandado de busca e apreensão, 1 mandado de prisão preventiva. Em Petrópolis, 1 mandado de busca e apreensão. Em Vitória, no Espírito Santo, 1 mandado de apreensão. Em Guaratinguetá, São Paulo, também 1 de apreensão e 1 mandado de prisão temporária. 6h42. O pronunciamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, durante o julgamento que restringiu o alcance do foro privilegiado, teve críticas aos juízes de primeiro grau que devem assumir os processos dos políticos sem foro. A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, que une 40 mil juízes e membros do Ministério Público em todo o país, repudiou a fala de Mendes, classificado como desrespeitosa. O ministro Gilmar lançou ataques a juízes e membros do Ministério Público. Disse que o sistema de justiça criminal nos diversos estados da federação é disfuncional e não está preparado para julgar detentores de foro. De forma desrespeitosa, após discorrer sobre pontos não diretamente ligados à questão jurídica, discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal, sobre o alcance do foro por prerrogativa de função, chegou a dizer que, ao deixar os processos com essa gente, a situação vai ser pior do que é no Supremo. Vai dar errado, manifestou Sua Excelência. Essa gente, a que se referiu o ministro, era o juiz de primeiro grau, traz a manifestação da frente. O presidente Donald Trump deve anunciar hoje se os Estados Unidos permanecerão ou não no acordo nuclear assinado com o Irã em 2015. É grande a expectativa. O exército da Nigéria postou mensagem no Twitter afirmando ter libertado mais de 1.000 reféns do grupo terrorista Boko Haram. O general Texas Shukwu disse ontem à noite que os reféns foram resgatados de 4 aldeias na área de Bama, no estado de Borno. Ele não disse quantos resgates aconteceram, mas disse que os militares e a Força-Tarefa Conjunta Multinacional ajudaram na liberação de mulheres e de crianças. Um antigo membro do Alto Comitê do Partido Comunista da China, Sun Zhenkai, que chegou a ser considerado como uma figura emergente no país, foi condenado à prisão perpétua por suborno, informou hoje a imprensa estatal chinesa. Sun Zhenkai foi declarado culpado de aceitar o total de 170 milhões de yuans ou 26,7 milhões de dólares em subornos, segundo a agência de notícias Xinhua. A sentença também determina o confisco total dos bens de Sun Zhenkai. O tribunal destacou que a pena foi indulgente diante da disposição do réu de colaborar com uma investigação. Se fosse aqui no Brasil, muita gente já estava na perpétua há muitos anos. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, determinou a implantação imediata de um setor dedicado exclusivamente aos assuntos de segurança e defesa na América do Sul. A iniciativa atinge 11 países: Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Suriname e Guiana. Em nota, o Itamaraty informou que a medida reflete a elevada prioridade atribuída pelo governo brasileiro e pelo Itamaraty, em particular, ao combate aos ilícitos transnacionais e deverá reforçar a cooperação com os países vizinhos. Os ministros Edson Fachin e Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal começaram a mandar inquérito de parlamentares para a primeira instância, seguindo a decisão tomada na semana passada pela Corte. Fachin enviou para o juiz federal Sérgio Moro um inquérito da Lava Jato aberto para investigar o senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco. Celso de Mello, por sua vez, encaminhou para a Justiça Paulista um inquérito do deputado Tiririca, do PR de São Paulo, acusado de assédio sexual. A investigação foi aberta após uma ex-empregada doméstica de Tiririca afirmar que foi alvo de assédio por parte do deputado durante viagens que fez com a família dele em 2016.
O pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, voltou a renegar uma eventual aliança com o partido do presidente Michel Temer, caso eleito. Com a quadrilha do PMDB, eu não quero negócio, defendeu durante a entrevista ao programa Band Eleições da Band, transmitido na madrugada desta terça-feira. De acordo com o pedetista, governar com apoio do MDB é o caminho do fracasso sem falta. O Fernando Henrique Cardoso se desmoralizou com a aliança com o MDB e nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional, afirmou de forma enfática. A juíza federal Carolina Moura Lebos autorizou ontem a instalação de uma esteira ergométrica e uso de um aparelho reprodutor de música com fones de ouvido estilo iPad para o ex-presidente Lula na prisão em Curitiba. A magistrada afirma que os custodiados já têm a possibilidade de se exercitar nas celas ou nas áreas destinadas ao banho de sol. Mas ressalta que a área reservada a Lula é reduzida em relação aos demais presos, limitando a possibilidade de exercícios. Carolina Lebos também diz levar em consideração a idade de Lula, 72 anos, e suas limitações físicas descritas em relatório médico, e negou um frigobar que foi pedido por Lula. O presidente Michel Temer afirmou nesta segunda-feira em entrevista que não tem medo de ser preso quando deixar o cargo, acrescentando que isso seria uma indignidade. Alvo de 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, Temer deu a declaração ao ser questionado sobre a reportagem da Folha de São Paulo, segundo a qual procuradores avaliam adotar medidas contra o presidente quando ele deixar o Palácio do Planalto. Não temos ser preso, não temos, seria uma indignidade e lamento estarmos falando sobre isso. Eu prezo muito a instituição Ministério Público, que, aliás, teve em mim um dos principais suportes, declarou Temer. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu prorrogar por mais 60 dias o inquérito que investiga se o presidente Michel Temer favoreceu empresas portuárias em troca de propina. Na mesma decisão, o ministro negou o pedido da defesa de Temer para arquivar a investigação. A segunda turma do STF decide de hoje se abre ação penal e transforma em réus o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o irmão dele, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, e outras 4 pessoas no caso do bunker, que tinha 51 milhões de reais em malas. Aguardado pelos aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um possível voto favorável à liberdade dele, o ministro Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, frustrou as expectativas. Ele votou para negar o recurso que poderia garantir a liberdade de Lula. Assim, o mais provável é que haja a maioria na segunda turma da corte para rejeitar o pedido da defesa, mantendo o ex-presidente atrás das grades. Antes de Toffoli, o relator ministro Edson Fachin também já havia votado contra Lula. Faltam agora os votos dos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. O voto de Celso, o mais antigo integrante do STF, também deve ser contrário ao ex-presidente. Assim mesmo que obtenha o apoio dos outros 2, Lula sairá derrotado. O julgamento do recurso em que a defesa do ex-presidente pede sua liberdade foi marcado para entre os dias 4 e 10 de maio. O caso está sendo analisado pela segunda turma no chamado julgamento virtual. Isso significa que os ministros não precisam se reunir fisicamente. Seus votos estão sendo incluídos no sistema do STF. 6:49. Princesa em busca da liberdade também existem fora dos roteiros de ficção. Em março, Latifa, filha do emir de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed Rashid Al Maktoum, embarcou no iate do ex-espião francês Jean-Pierre Gerbet numa tentativa de, segundo um vídeo publicado no YouTube por ela mesma, reivindicar minha liberdade, minha vida e minha liberdade. Mas assim como aconteceu com a irmã Chansa em 2000, a fuga não deu certo. Detida a 80 quilômetros da Índia, Latifa foi obrigada a voltar para casa nos Emirados Árabes Unidos e desde então não há notícia da princesa, como denunciou nesta semana a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch. Embora tenha sido relatado por fontes próximas ao governo de Dubai que Latifa estava sã e salva com sua família, amigos da princesa contaram à agência Reuters que não a veem ou conversam com ela há mais de 2 meses. Gerbet levaria Latifa aos Estados Unidos, onde ela pretendia pedir asilo político. De acordo com o site Sky News, o ex-espião francês foi contatado pela princesa após ela ter lido um livro em que Gerbet narra sua fuga dos Emirados Árabes por conta de uma disputa financeira, o Escape from Dubai, fuga de Dubai. De acordo com a publicação da mirabolante escapatória, o ex-agente teve de se disfarçar, vestindo-se de mulher e realizar mergulhos em profundidade. Para isso, cobriu o equipamento com uma burca que deixava visível apenas seus olhos. De acordo com Gerbet, sua ajuda veio por conta das acusações da princesa contra seu pai. 6:51.
Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Toffoli e Fachin votam contra Lula e segunda turma do STF deve manter prisão do petista. Folha de São Paulo. Amigo de Temer recebeu 1 bilhão da Odebrecht em 2 parcelas, diz Polícia Federal. O Estado de São Paulo. Mesmo com obras paradas, Compeste consome 2,7 bilhões da Petrobras. Planalto Central, Correio Brasiliense. Barroso nega pedido de Temer e prorroga inquérito dos portos por 60 dias. Estado de Minas. Juíza libera esteira ergométrica e iPod para Lula na prisão. Frigobá foi negado. Jornal do Comércio no Recife. Não temos ser preso como Lula. Lamento estarmos falando disso, afirmou Temer. Presidente é alvo de 2 inquéritos. Diário do Nordeste. Veículo utilizado por quadrilha que explodiu carro forte no interior cearense é encontrado em chamas. Porto Alegre, 0 hora. Lei autoriza Detran do Rio Grande do Sul a recolher veículos envolvidos em crimes e acidentes com lesão. O Brasil Econômico. Boletim Focus retrai projeção para PIB e mantém a da inflação em 3,49%. Edições impressas locais. Vamos começar com o centenário Jornal do Comércio. TVs puxam otimismo de eletroeletrônicos. Escolas municipais, vereadores cobram auditoria de aluguéis. Contratos milionários de aluguel mantidos pela Prefeitura de Manaus são questionados na Câmara. O Em Tempo. Arthur pergunta: Amazonino vai asfaltar Manaus depois da eleição? Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Hora certa. 6h53 em Manaus.